Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Todo mundo usando máscara, se cuidando bastante? Então, esse é o último vídeo que eu vou falar sobre esse circuito RC em série, né? Eu fiz aqui algumas modificações e adicionei mais algumas coisinhas, porque eu queria inventar um circuito para usar esse circuito RC que a gente estudou até agora, né? Que a gente viu ali as equações, os cálculos, o tal, né? Os gráficos e tudo mais, para fazer alguma coisa útil, né, além de carregar um capacitor, né, armazenar energia no capacitor. Então, primeiro aqui eu coloquei mais uma chavezinha que vai servir só para a gente descarregar o capacitor. A ideia é que esse resistor aqui seja um resistor bem menor do que esse, que faz o carregamento, que a gente viu lá, né, que dá o tal de 10 segundos. Então talvez um resistor aqui que dê um tal de meio segundo, 0,2 segundos. Quando a gente apertar nesse botão S2 aqui, a gente descarrega o capacitor, né? E quando a gente fechar essa chave, a gente carrega ele novamente, né? Lógico que para descarregar a gente tem que abrir aqui primeiro, tá? E a ideia aqui é a seguinte: conforme o capacitor vai carregando, a tensão dele vai aumentando, considerando que o S2 está aberto e o S1 está fechado. Eu vou colocar essa tensão aqui nesse circuito usando um amplificador operacional que funciona como um comparador, né? Lembrando que a gente precisa que a referência, que o negativo da minha fonte de 12 volts seja o mesmo negativo da minha fonte do amplificador operacional e também o mesmo negativo do transistor depois, né? Então tem que interligar todos os negativos, tá? Tudo onde tem esse símbolo aqui é porque tem que interligar tudo. Esse componente aqui está funcionando como comparador. Então o que ele faz? Ele simplesmente compara a tensão nessa entrada positiva com a tensão nessa entrada negativa. Aqui eu coloquei um potenciômetro, que é aquele componente, né, um resistor variável, que a gente aumenta ou diminui a resistência, e movimentando aqui eu vou aumentar ou diminuir a tensão nesse terminal negativo aqui, né? Vamos imaginar que eu mexo aqui no potenciômetro até que a tensão aqui no terminal negativo esteja em 6 volts. E aí eu fecho a minha chave. O que acontece com a tensão aqui no capacitor? Ela vai aumentando, ela sai de 0 e vai aumentando. Enquanto a tensão aqui nesse terminal positivo for maior do que a tensão nesse terminal negativo, a saída do meu amplificador operacional, do meu comparador, vai ficar em 0 volts. A partir do momento que essa tensão aqui no capacitor chega em 6, né, ultrapassa os 6 volts, esse comparador vai jogar 12 volts aqui na saída dele. Na prática vai jogar uns 10 volts. Tá? Então esse componente, esse circuito que está montado aqui desse jeito, ele vai comparar as duas tensões. Quando a tensão na entrada negativa for maior do que a tensão na entrada positiva, a saída é 0. Quando a tensão na entrada negativa for menor do que a tensão na entrada positiva, a saída vai ser aproximadamente igual à tensão de alimentação. Vamos dizer que é 12 volts, né? E aí eu tenho aqui um circuito que coloca o meu transistor, né? Esse aqui é um transistor, faz o meu transistor funcionar como uma chave, quer dizer, ele só vai funcionar como liga e desliga, uma chave eletrônica. Quando o comparador colocar aqui o 12 ou 10 volts aqui nesse resistor de base, resistor da base, eu vou precisar fazer o cálculo do resistor para esse transistor entrar em condução, entrar em saturação. Assim eu fecho o transistor, fechando o transistor eu ligo essa bobina que é o meu relé, né? Aqui eu tenho um diodo só para proteger o transistor na hora que ligar e desligar o relé, tá? Se vocês ainda não conhecem os indutores, né, é importante estudar um pouquinho aqui o indutor. Quando eu vario a corrente do indutor, ele vai gerar um pico de tensão. Se eu não botar esse diodo aqui, esse pico de tensão gerado no indutor vai para o meu transistor e pode realmente queimar ele depois de umas 5 ou 6 vezes que eu faço esse acionamento. O relé ligando, ele vai trocar a posição dos contatos, né? Troca a posição do contato e aí fecha aqui o meu circuito, que eu liguei uma fonte de 220 volts, liguei para acender uma lâmpada, né?
Então basicamente o que acontece? Fecho a minha chave, o meu circuito RC aqui conta um tempo e depois desse tempo eu acendo a lâmpada, né? Então esse aqui é um circuito relativamente simples de um temporizador analógico. O tempo eu escolho aqui pelo potenciômetro, né? Então se eu aumentar a tensão vai demorar mais tempo para acender a lâmpada, se eu diminuir a tensão aqui no potenciômetro vai acender a lâmpada num tempo menor, né? E eu posso aqui, em vez de colocar uma lâmpada, né, posso colocar um outro componente, por exemplo, um contator para acionar um motor e trabalhar com cargas que precisam de mais corrente, tá? Então, depois que o meu tempo terminou, que a lâmpada acendeu, eu abro o S1 e fecho o S2 aqui, descarrego o capacitor. Isso vai fazer com que a tensão aqui na minha entrada positiva caia abaixo da tensão que está no potenciômetro, vai jogar zero na saída do comparador, vai colocar o transistor em corte, vai desligar o relé, que vai abrir aqui e apagar a lâmpada de novo, né? Então um circuito para utilização do circuito RC em série, funcionando como temporizador, né? Nós vamos ainda ver mais para frente outros circuitos aqui, quando a gente coloca um outro resistor junto com o capacitor, né, em paralelo, como é que funciona essa situação quando a gente tem mais um resistor em paralelo com o capacitor, certo? Espero que vocês estejam gostando. Se inscrevam no canal, deixa o like e compartilha com os amigos, e se não, deixa o dislike e compartilha com os inimigos. Beleza? Muito obrigado e se cuide.